Fala pessoal, muito prazer, meu nome é Nelito e eu vou falar hoje sobre rebaixamento do nível de consciência. Primeiro eu vou definir o que é consciência, de uma forma bem fácil, bem simples. Consciência é estar orientado em tempo e espaço, tá bom? E ter ciência dos fatos ao seu entorno. Quando está rebaixado o nível de consciência, você não tem ciência do fato do que está acontecendo ao seu entorno. Então é um rebaixamento do nível de consciência. Já defini de forma bem simples o que é, agora eu vou pensar nas principais causas. Existem outras, mas eu vou pensar nas principais. Letra A, pensando aqui que pode ser álcool, acidose, alcalose, e identificando a causa, eu já vou começar a tratar. A letra E, ou a letra E, olha só, é só pensar no seguinte: eletrólito, será que é uma causa de hipernatremia, hiponatremia? Pode ser também essa causa também. Existem outros eletrólitos importantes para o seu organismo que pode estar em excesso ou em falta e rebaixar o nível de consciência do indivíduo. Aqui, será que ele faz uso de insulina? Ele é insulino dependente? Ele tem de repente diabetes tipo 1, tipo 2, ou de repente gestacional, e aí a causa foi esse tipo de rebaixamento? Eu tenho que avaliar. É muito comum. Então, essa daqui tem que pensar logo de cara, tá? Aqui, será que não teve uma overdose? Ele não se intoxicou com drogas lícitas ou ilícitas? Pode acontecer isso também. Então, eu tenho que pensar nas drogas, tá? E quando eu falo lista, de repente ele faz uso de algum medicamento controlado e ele fez o uso em demasia, ele abusou. Uremia, eu tenho que avaliar também se a causa não é uma uremia. Eu vou agora passar aqui para o TIPS. Será que não é um trauma associado? Será que não tem um TCE, um trauma raquimedular? Tem que avaliar a causa, porque pode ser trauma. Esse daqui é muito comum em idosos, tá bom? Muito comum em idosos. Pode acontecer com qualquer pessoa, mas em idosos ou idosos é mais comum. Infecção. Infecção é o que mais acontece, tá? Então eu tenho que avaliar. Olha, atender o paciente não é só imaginar que está com uma infecção e tem que ter febre. Às vezes ele não está com febre, tá? E ele está sim passando pelo período infeccioso. Pode rebaixar a consciência também. Aqui, psicose. Alguns problemas psiquiátricos também rebaixam o nível de consciência. Então eu tenho que avaliar. E o último S vem de stroke, que é um sangramento. Será que é um sangramento encefálico? Será que é um acidente vascular encefálico hemorrágico? Eu tenho que pensar nessa possibilidade. Eu tenho que pensar em algum sangramento encefálico, porque pode rebaixar também. Pensei nisso aqui ao mesmo tempo, de forma simultânea, que eu faço a minha avaliação inicial ou avaliação primária. E aqui eu vou manter a minha via aérea liberada, tá? Eu vou ofertar O2 se houver necessidade. Aqui, se tiver alguma lesão, algum sangramento, já posso fazer de repente uma contenção nesse C. É comum pensarmos também em acesso venoso periférico, mas não é uma regra, porque isso aqui é avaliação primária. O acesso ele vem posterior à sua avaliação. Pode ser feito nesse momento? Com certeza, nada te impede. Mas, se você olhar a literatura, ele não fala para fazer nesse momento. Aqui, a avaliação neurológica. Você pode aplicar a escala de AVDI ou a escala de Coman-Glasgow. Tem outras escalas para você avaliar o nível de consciência. E o E, a exposição. Você faz uma exposição do paciente, não em demasia, tá certo? E depois você controla também a sua temperatura. Você tirou aquelas vestes de repente para avaliar se tinha alguma lesão ou outra causa. E aí depois você faz o que? A cobertura. Você cobre esse paciente de repente com uma manta, com um cobertor, para não deixar ele exposto. Após isso você vem aqui para letra ou para a avaliação secundária, que é um sample, que aí você vai pensar em sinais e sintomas. Pode já nesse momento também verificar sinais vitais. Aproveita o gancho ali, já faz os sinais vitais. Depois eu vejo de repente se ele tem a alergia a algum medicamento ou algum alimento. Se ele tiver
consciente, eu consigo pegar essa informação. Como ele está inconsciente, eu vou coletar com os familiares. Depois, eu tenho que pensar, muitas das vezes, se ele faz uso de medicamentos. Ele faz uso de medicamentos, quais medicamentos ele faz uso? Eu tenho que saber. Ele fez uso, de repente ele parou o tratamento, eu tenho que entender isso. Passar no médico, ele fez alguma cirurgia, ele passa por algum tratamento, qual tratamento, quanto tempo ele faz esse tratamento. Aqui, letra L, será que ele fez ingestão de algum alimento líquido ou não líquido? Pode ser alimento sólido, mas eu tenho que avaliar, será que ele fez a ingesta ou ele não fez uma ingesta, ele está de repente fazendo um jejum aí, e aí a causa também foi esse rebaixamento. Ele ficou muito tempo em jejum e aí rebaixou, eu tenho que avaliar isso. E o E, que é o evento, eu tenho que saber se o evento não causou a inconsciência, uma mente quente, a pessoa sai por volta do meio-dia, não comeu direito, faz uma hipotensão. O evento em si, jogar bola de repente num ambiente muito quente, trabalha num local muito fechado. Então a causa, o evento, ele te dá muita informação sobre o rebaixamento. Aqui eu coloquei um adendo, tá? Um adendo, porque todo paciente que se move, ganha move, que é a parte de deixar o paciente monitorizado, verificar frequência cardíaca, frequência respiratória, verificar os sinais vitais, a oximetria também, HGT, eu vou avaliar, e se tiver um monitor cardíaco, colocar no paciente. Letra O, eu tenho que ofertar O2 se houver necessidade. Você vai ofertar O2, levantar um pouquinho a cabeceira do paciente, que é ideal para melhorar a ventilação, e um acesso periférico, se for possível. Se não for possível o periférico, a gente muda a estratégia dependendo da condição e da gravidade do paciente. Então é isso, é rápido, é simples e objetivo. Eu quero que você entenda que isso aqui é muito dinâmico, tá? É feito de forma simultânea junto com o colega médico, junto com, às vezes, o colega também condutor de veículo de emergência, entre outros profissionais. Pode ser no ambiente intra ou no ambiente extra, mas é muito dinâmico. Isso aqui demora poucos minutos para ser feito, tá bom? Então, hoje falando de rebaixamento de consciência, um pouquinho de avaliação inicial, um pouquinho de avaliação secundária e as principais causas do rebaixamento do nível de consciência. Um abraço, até mais.